Olá pessoal, hoje a nossa conversa é sobre o cliente organizacional. Nós estamos com os integrantes Clésion, Vitor Hugo, Hilary e Maria Gabriela, sabendo que todos eles estão em suas respectivas casas, guardando a quarentena e seguindo as orientações que são contra o que o nosso atual presidente prega. Boa noite Marcelo, boa noite Hilary, boa noite Vitor, boa noite Maria Gabriela. Fico muito contente em estar aqui hoje nesse podcast para falar sobre cliente organizacional e vamos lá. Quando falamos de cliente organizacional, estamos falando da interação entre dois espectros do mercado. O mercado em si ele tem várias modalidades diferentes de interação, que é cliente com cliente, empresa-cliente, empresa-empresa. E o cliente organizacional é essa interação de empresa a empresa, que é o B2B, que são conjuntos de empresas comerciais, industriais, organizações governamentais ou não governamentais, com ou sem fins lucrativos, que demandam produtos e serviços para atender a necessidades operacionais estratégicas. Exemplos que podem ser citados são como os insumos agrícolas, as indústrias e fábricas que disponibilizam tecido, plástico, metal. Toda essa interação mercadológica entre empresa e empresa entra dentro de cliente organizacional. E uma pergunta, acho que muito voltada a esse tema, qual seria ou quais seriam os processos de compra dessas empresas? O processo de compras dos clientes organizacionais, Marcelo, é um processo que acontece por base de 8 características. A primeira se chama maior número de pessoas. O que ocorre ali é em questão das pessoas que estão envolvidas, da decisão, incluindo influenciadores, que hoje nós temos influenciadores em bastante marcas. A segunda característica é a complexidade, que já vem do processo de decisão por exigir, e muitas das vezes é necessário uma análise bem detalhada para isso. O terceiro é o maior tempo que é exigido para a decisão, que é por conta do maior número de pessoas envolvidas e da complexidade. Temos também o volume de recursos, que é financeiros significativos, com valor de investido na construção de uma fábrica, e temos riscos, que muitas das vezes, tudo aquilo que nós estamos investindo, pode ocorrer uma grande perda dos recursos se o produto não funcionar, Temos o relacionamento, que é entre o vendedor e o cliente, em função da complexidade dos produtos e dos riscos envolvidos. Customização dos produtos e serviços, que é de acordo com as especificações definidas pelo cliente, sempre pelos clientes. E as necessidades organizacionais, que estão relacionadas com o tipo de negócio e as metas da organização, sendo em geral as apresentadas, que são as necessidades operacionais, as necessidades financeiras, as necessidades mercadológicas. As necessidades operacionais é reduzir custo, despesas, é ter esse cuidado, entendeu? Em relação a riscos, é aumentar a produtividade, esse cuidado da empresa. A necessidade financeira é aumentar receitas, a margem de lucros, diminuir riscos financeiros. E a necessidade mercadológica é entrar em nosso mercado e aumentar vendas. É a participação de mercado, é lançar inovações, é aumentar o número de clientes, é satisfazer o cliente. Então, é neutralizar seus concorrentes e preservar o meio ambiente, que é um detalhe bastante importante. E além disso, Marcelo, dentro desse processo de compras, nós temos 2 termos, que é o produto e o serviço, que no caso, o serviço seriam
apoio à decisão, que é assessoria, consultoria, pesquisa. Temos o serviço para execução de trabalhos específicos, como limpeza, instalação, construção de uma fábrica, treinamentos e construção de funcionários, serviços financeiros. Temos os insumos, né? São matérias-primas como trigo, minério de ferro, soluções químicas, chapas de aço, água, fertilizante de solo. Varia da sua fábrica, da sua empresa, né? E os produtos, equipamentos, itens de capital, como máquinas, ferramentas, instalações físicas. No meu caso é galpões ou terrenos e assim por diante. E temos a tecnologia. Seria o sistema de computação, a telecomunicação, qual tipo que seria o sistema de computação, tecnologia, a tecnologia no caso, né, que a sua empresa usa. Muito interessante, Hilary, isso que você disse, da gente entender como que funciona esses processos de compras, né? Quando você falava, eu lembrei de uma fala que o Michael Porter diz a respeito disso, onde ele fala que o fluxo de processos, atividades, informações, são essas transições e os valores monetários que eles são realizados e trocados por um conjunto de organização que vai visar agregar valor para o cliente e consumidor final, que ele está no fim da cadeia de valor e que, em última instância, é quem paga, né, pelos produtos e serviços. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui nesse podcast, sempre um prazer ser convidada. Então, Marcelo, sobre a sua fala, é a cadeia de valor, né? Ela pode ser útil para compreender como organizações estabelecem relacionamento com seus fornecedores. O cliente, que é o consumidor final, percebe o valor como uma aquisição de um produto ou serviço. Isso é um conjunto de benefícios tangíveis, soluções de problemas, e intangíveis, que é a imagem da organização e das pessoas envolvidas. Esse valor ele é percebido pelo cliente em resultado da comparação. Ele compara, então, entre o benefício e custos, né, são os pagamentos, os esforços, tempo gasto, e aí para ele, quanto maior o benefício em relação ao custo, maior será o valor. E nessa parte de valor, o meu colega Vitor, ele consegue explicar um pouco melhor, então eu vou passar a bola para ele. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando com vocês desse podcast. Então, Maria, o valor agregado de cada atividade é calculado com base na sua contribuição para o conjunto da cadeia. Essa contribuição é percebida com o aumento da vantagem competitiva, a redução dos custos e o aumento do lucro para os integrantes da cadeia produtiva, como a informação, o conhecimento, a tecnologia e os serviços. Cada atividade é calculada com base na sua contribuição para o conjunto da cadeia, como o aumento da vantagem competitiva, a redução de custos, a elevação do volume de lucro para cada integrante da cadeia produtiva. Dentre os participantes dessa cadeia de valor, temos fornecedores de matéria-prima, fabricante de peças, fabricante de produtos acabados, distribuidor e varejista e, claro, os consumidores. Agora eu queria saber do Clésio sobre o processo de compra organizacional. Então, Vitor, quando a gente fala sobre esses processos de compra organizacional, ele é dividido em algumas etapas. A gente tem que ficar de olho porque se alguma dessas etapas forem feitas de maneira incorreta ou negligenciada, a gente pode ter alguns problemas futuramente. Então, a gente tem como alguma dessas etapas o reconhecimento da necessidade e planejamento da aquisição. Também temos a definição das especificações, buscas e alternativas, implementação, avaliação dos resultados. Existe mais uma série de processos que a gente tem que ficar de olho. Então, como o Clésio falou, nós temos as etapas, só que essas etapas, elas têm influências e são 4. A primeira é a individuais, que é referente às características de interesse e motivação da pessoa envolvida na compra.
A segunda são os fatores situacionais, que eles são referentes aos aspectos que ocorrem num dado momento, influenciando a aquisição. É a urgência da decisão, a situação financeira da empresa no período, a exigência de um problema grave que precisa ser resolvido. E pode estar ocorrendo tudo isso. O terceiro são fatores organizacionais, que eles são referentes ao aspecto como processo produtivo. O tamanho da empresa, a tecnologia utilizada, a cultura organizacional, o número de pessoas envolvidas, recursos financeiros disponíveis, né? Não adianta eu tentar colocar algo na minha empresa no qual o meu recurso financeiro é baixo, a estrutura hierárquica. Então, tem todo esse método também. E o quarto, que é os fatores ambientais, que englobam os aspectos externos à empresa, como as taxas de juros, inflação, o crescimento econômico, o grau de concorrência no setor, a disponibilidade de crédito, o desenvolvimento tecnológico, o impacto do meio ambiente e etc. E aí, gente, nós já caímos na segmentação do mercado organizacional. Tem alguns critérios, são 4. E o primeiro é as características demográficas. Ela é referente ao perfil da empresa. Hilary, como assim? Primeiro é o tipo de atividade. É indústria? É comercial? É serviços? Governo? Terceiros? E assim por diante. Número de funcionários da empresa. A cultura organizacional que envolve a empresa. O segundo critério é a localização geográfica. O mercado pode ser segmentado por áreas de um mesmo país, norte, sul, nordeste, exemplos. Ou de fora dele, pode ser um mercado internacional, um mercado árabe, europeu, inglês e assim por diante. O terceiro critério é a característica operacional. Ela é referente ao aspecto da operação de empresa, como tipo de tecnologia, aplicação do produto, processo produtivo, matérias-primas. E o quarto é em relação ao comportamento de compra, referente às características do processo de compra, como frequência de compra, o volumes comprados, o tipo de processo de decisão, atitude diante de risco e assim por diante. Bom, pessoal, então é isso. O nosso podcast chegou agora ao fim da nossa conversa. Então eu quero agradecer a todos que escutaram até aqui. Eu quero agradecer em especial aos nossos convidados, o Clésion, a Maria Gabriele, a Hilary e o Vitor Hugo, por compartilharem com a gente as suas opiniões, por esse debate também. Então eu quero agradecer aí aos nossos convidados de hoje e também deixar um recadinho final para vocês, que fiquem em casa sempre que vocês conseguirem. Vamos nos preservar, vamos guardar a quarentena e sempre, sempre seguir as ordens da OMS e não as ordens da cabeça do nosso presidente. Muito obrigado.